Boa noite, camaradas, companheiros e amigos. É uma enorme satisfação poder contribuir com esse debate e dizer que nós vamos discutir um tema que é bastante complexo e difícil, e que para que nós possamos realizar um debate profundo, é importante também que nós consigamos entender a profundidade da crise em que nós estamos vivendo, para a partir desse diagnóstico podermos colocar propostas que possam ganhar corações e mentes das pessoas, para que a gente chegue a um novo rumo para o nosso país. É importante ressaltar que nós estamos vivendo a crise mais profunda e grave do último meio século. E esta crise, ela está inserida numa crise muito maior, que é a crise sistêmica global do capitalismo, que vem castigando esse sistema há mais de 10 anos, e até agora os gestores do capital não encontraram nenhuma fórmula para estabilizar a economia mundial e retomar o crescimento econômico. E é isso que deixa enfurecido o grande capital, e é isso que explica a ofensiva mundial do capital contra os trabalhadores em todas as partes do mundo ligado à economia líder. As mesmas políticas ou políticas semelhantes que nós temos aqui no Brasil são as políticas que estão sendo implementadas na Grécia, são implementadas na Espanha, na Colômbia, na Irlanda e em vários países. É uma ofensiva mundial do capital diante da impossibilidade de retomar o crescimento global. Mas a nossa crise também, ela tem uma singularidade, porque ela se dá ao final de um longo ciclo de lutas que começa com as greves do ABC e que se encerra dramaticamente com o impeachment da presidente Dilma. Essas lutas e esse ciclo nos demonstraram um elemento que é fundamental para a nossa reflexão e que nós devemos dizer com toda fraternidade, mas com toda franqueza também. Esse ciclo demonstrou o fracasso da política de conciliação de classes. Nós vimos que as alianças com a burguesia nacional, as ilusões com as oligarquias tradicionais são um cemitério para quem quer realizar as transformações sociais. E que, portanto, esse caminho nós não deveremos repetir neste novo programa que nós estamos construindo agora. Outro elemento muito importante, rapidamente de passagem, é que nós estamos vivendo um governo puro sangue da burguesia. Um governo que realiza uma ofensiva brutal contra os direitos e garantias dos trabalhadores. Mas o nosso povo não está passivo. Se nós olharmos a partir de 2013, com o levante social que ocorreu naquele período, nós tivemos um conjunto de lutas heróicas, tanto dos trabalhadores quanto da juventude. E esse conjunto de lutas heróicas, nós podemos enfatizar algumas delas, como as ocupações dos secundaristas que realizaram em São Paulo e que derrotaram pela primeira vez o governo do Alckmin, que vinha ao longo de 20 anos derrotando todas as greves do movimento sindical. Nós tivemos as ocupações de estudantes contra o Temer. Nós tivemos as manifestações de rua e nós tivemos a grande e gloriosa greve do dia 28 de abril, que marcou um salto de qualidade da intervenção dos trabalhadores na luta política em nosso país. E nós tivemos ainda a manifestação em abril em Brasília. E posteriormente nós entramos no refluxo, que é o que nós estamos vivendo agora, com o fracasso da greve do dia 30.
Mas essa calmaria que nós estamos vivendo pode ser o prenúncio de uma grande tempestade política, porque um ciclo que se abre, ele só tem três possibilidades. Ele pode ser derrotado, como foi derrotado o ciclo na década de 60 pelo golpe militar. Ele pode ser cooptado, como foi cooptado o ciclo que se iniciou no final da década de 70. E ele pode ser vitorioso como um conjunto de ciclos que foram vitoriosos por toda a nossa América Latina. Portanto, este não é um momento de desânimo. E todos aqueles revolucionários não devem ter medo da crise, porque se a crise ela é dolorosa, a crise também é parteira de novos movimentos, é parteira de novas possibilidades. E nenhuma transformação no mundo ocorreu em momentos de calmaria. Elas só ocorrem em momentos de crise. Portanto, nós não devemos ter medo da crise. Nós devemos olhar a crise, nós devemos analisá-la e nós devemos enfrentá-la. Então, camaradas, nós estamos há 3 meses discutindo um programa para o Brasil. Há 3 meses nós estamos debatendo e uma parte desse processo eu vou trazer aqui como uma contribuição modesta da nossa organização para os camaradas. Porque nós entendemos, e isso é muito importante nós compreendermos, o Brasil é um país maduro para o socialismo. Se nós observarmos as revoluções socialistas no mundo, elas foram realizadas em países agrários, como na Rússia, na China. Nós não tivemos oportunidade ainda de realizar nenhum processo de transição ao socialismo, nem no século XX, agora no século XXI, num país industrializado. E aqui nós temos um país industrializado, um país com terra em abundância, com água em abundância, com os recursos minerais necessários para qualquer processo de desenvolvimento econômico. Portanto, aqui nós temos as condições materiais para construir uma sociedade diferente dessa sociedade de miséria que nós estamos vivendo. E, portanto, nós vamos dividir aqui a nossa contribuição em 2 tipos de intervenção. Primeiro, um conjunto de medidas de um programa de emergência. E o segundo, um conjunto de medidas para um programa de transição de médio prazo. E eu vou ser obrigado a dar uma olhada aqui no meu caderninho, porque são muitas medidas. Primeiro, no programa de emergência é fundamental, antes de tudo, revogar todas as medidas tomadas por esse governo usurpador. Realizar uma moratória da dívida interna e, ao mesmo tempo, uma auditoria para nós descobrirmos a caixa preta que é essa dívida, que tem infelicitado a vida de todos os brasileiros e que carrega grande parte do orçamento público para o bolso dos rentistas e dos parasitas da área financeira e de muitos da área produtiva. É fundamental também um programa emergencial de emprego, um programa que cria emergencialmente as frentes de trabalho urbanas e as frentes de trabalho rural, de forma emergencialmente nós buscarmos resolver os 20 milhões de desempregados, os 13 milhões e meio com carteira assinada que foram desempregados e os 6 milhões e meio que já estão desalentados e que não mais procuram trabalho. É fundamental também um congelamento dos preços dos bens de primeira necessidade e o congelamento dos aluguéis. É fundamental também um abono salarial para todas as categorias, especialmente para o salário mínimo. É importante também a revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da DU, que é a desvinculação das receitas da União. Isso é um garrote no pescoço do povo brasileiro e de nosso orçamento. É fundamental também uma nova política tributária que tribute de maneira firme, eu estou de acordo com os camaradas que me antecederam, que tribute de maneira firme o capital e que não tribute os bens de consumo da população, uma vez que hoje 62% do conjunto da nossa arrecadação vem dos impostos sobre os bens de consumo.
É fundamental também uma nova política de reforma agrária que efetivamente possa resolver o problema agrário em nosso país. Não dá para nós continuarmos a ver os milhões e milhões de pessoas sem terra e dispostos a trabalhar e com terra em abundância sendo feita para especulação, sendo elemento da especulação. Outro elemento fundamental do programa de emergência é uma nova política de comunicação que acabe com o monopólio e que busque uma lei de comunicação pelo menos semelhante ao que foi feita na Argentina, com um governo que não tinha nem sequer a popularidade que tinha o nosso governo anterior. Muito bem, feito esse programa de emergência, é importante a gente discutir. Sim, então está ótimo. É importante discutirmos também alguns elementos de médio prazo. Nós vimos qual é o papel da burguesia brasileira e das multinacionais da nossa economia, e nós vimos que, pela lição que nós aprendemos do último ciclo, este pessoal não tem mais nada a contribuir em qualquer processo de transformação da sociedade brasileira, nem mesmo nas mínimas reformas. Esta elite bárbara, essa elite que ainda tem a consciência escravocrata, é incapaz de conviver sequer com pequenas reformas. Portanto, nós achamos que é fundamental a estatização do sistema financeiro, a estatização dos oligopólios ligados aos insumos básicos e de todas as empresas estratégicas. As nossas empresas estratégicas têm que ser 100% estatal, tanto a Petrobras como as empresas de minério estratégico, do qual nós somos os principais possuidores. É fundamental também uma nova política industrial que conecte o Brasil à terceira revolução industrial, a revolução das tecnologias da informação, da biotecnologia, da engenharia genética, da robótica e de um conjunto de inovações que, em vez de a gente estar avançando para chegar a esse processo, nós estamos regredindo a uma reprimarização daquilo que os nossos avós conquistaram na década de 70, na década de 50. É fundamental também nós termos o monopólio do câmbio e o monopólio do comércio exterior, porque com o monopólio do câmbio nós vamos evitar o processo de especulação e com o monopólio do exterior nós vamos ter condição de racionalizar o nosso processo de importação. É fundamental também que nós resolvemos de uma vez por todas o problema urbano do Brasil. Nós necessitamos de uma reforma urbana onde você tem que desapropriar todos os terrenos vazios. Em cada capital brasileira você vê enormemente os terrenos vazios que só servem para especulação. Nós temos que transformar esses terrenos em habitações populares. Nós temos que transformar esses terrenos em praças e jardins para o convívio da população. E dinheiro para isso nós vamos ter se nós pararmos a sangria do pagamento da dívida interna e com isso nós realizarmos o processo da auditoria para mexer nessa caixa preta. É fundamental também a estatização do sistema de saúde e do sistema de educação privado. Nós não podemos conceber saúde e educação como mercadoria. Se você olhar o que está acontecendo agora, particularmente em São Paulo, que eu sou de lá, onde os grupos econômicos estão comprando agora não só as universidades privadas, como estão comprando também os colégios e as grandes escolas de excelência, ou seja, transformando a universidade em ações da Bolsa. Isso é um escândalo. Então nós temos que ter uma política firme para o processo de saúde e educação no nosso país. E essa política firme é acabar com o conceito de que educação e saúde é mercadoria. Nós temos que construir uma previdência digna
Nós temos que construir uma previdência digna diferente do que eles estão querendo fazer com a gente. Uma previdência onde as pessoas, ao trabalharem 30, 35 anos, eles vão gozar agora de um tempo que já deram, que durante muito tempo deram para a sociedade, e agora tem todo o direito de gozar livremente esse tempo com um salário decente. E o Brasil tem condição financeira de fazer isso, desde que corte a cabeça dos rentistas. E para finalizar, camaradas, nós temos uma proposta que é a construção do Banco dos Trabalhadores. O Banco dos Trabalhadores seria uma proposta na qual todo o patrimônio dos fundos de pensão ligado às grandes empresas públicas, todo o patrimônio que vem para o INSS e tudo aquilo que é ligado aos trabalhadores passariam a constar do Banco dos Trabalhadores, e aí então você teria um conjunto de recursos para dar uma nova orientação para o processo de desenvolvimento, para dar uma nova orientação para a pesquisa, para dar uma nova orientação para um novo rumo para esse país. Portanto, eu quero deixar humildemente e modestamente essas contribuições e espero que tão logo a gente conclua o nosso programa, que é realmente muito maior do que isso que eu falei aqui para vocês, a gente tem a possibilidade de discutir melhor, inclusive com os nossos camaradas da Frente Povo Sem Medo. A nossa organização, Unidade Classista e a União da Juventude Comunista fazem parte da Frente Povo Sem Medo, portanto, nós estamos integrados a esse processo, nós estamos integrados a esse processo de luta, e é fundamental que esses debates que nós estamos realizando, eles sejam um instrumento pedagógico para se construir um programa, não mais nos gabinetes, como disse a camarada aqui, mas um programa onde você faz uma discussão horizontal com aqueles que são os principais interessados em uma nova ordem e um novo rumo para o nosso Brasil. Muito obrigado, camarada. Muito obrigada, Edmilson. Pessoal, antes de dar continuidade para o nosso debate,